Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Neste episódio falarei das novas regras para a Carris e para os tuk-tuks que a Câmara Municipal de Lisboa vai implementar e também da reivindicação do enoturismo por maior reconhecimento legislativo e económico. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A segregação entre turismo e residentes que a Carris pretende fazer, a limitação à circulação dos tuk-tuks em Lisboa e a busca por um melhor reconhecimento por parte do enoturismo foram os temas que dominaram a agenda turística da semana passada. Não é por isso de estranhar que me tenham sido enviadas perguntas e mensagens acerca dos mesmos, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, e que naturalmente agradeço. E como sempre faço, sublinho que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com, porque eu cá fico à espera dos seus contributos. Já por diversas vezes que eu tive aqui oportunidade de abordar as questões ligadas à mobilidade urbana, principalmente em Lisboa e no Porto, e à forma como o turismo interage com a mesma. Os últimos grandes exemplos desta situação passaram-se no episódio 45 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, onde, por um lado, tive a oportunidade de elogiar a Câmara Municipal de Lisboa por ter tomado a iniciativa de juntar todas as partes interessadas de modo a consensualizar e a definir um novo regulamento para a circulação dos veículos de animação turística na cidade e, por outro lado, também tive a oportunidade de criticar a Câmara Municipal do Porto por ter unilateralmente decidido introduzir um conjunto de regras relativamente à circulação dos veículos de turismo na Baixa ou no centro histórico da cidade do Porto, as quais, atenta à impraticabilidade e os prejuízos que causaram, foram sendo progressivamente mitigados até acabarem já este ano por terem sido abandonadas, tendo então sido também anunciada a criação de um regulamento novo, mas desta feita contando com a participação e os contributos de todos os envolvidos, ou se quisermos, de todos os interessados. Eu fiz esta referência para sublinhar que a pressão turística, concretamente a que se faz sentir ao nível do trânsito, dos transportes públicos e também aquela que tem resultado na proliferação de meios de transporte direcionados exclusivamente para os turistas, acaba por colidir, por prejudicar, por complicar muito a vida dos residentes e daqueles que também todos os dias, por razões profissionais, têm que entrar e sair das cidades. E isso, naturalmente, gera reclamações, gera tensões, gera perda de qualidade de vida, tanto para quem é visitado como para quem é visitante. Nesse sentido, ou melhor, tendo este óbvio problema em consideração, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu instruir a Carris para começar a separar as filas de acesso a alguns transportes, como é o caso do Elétrico 28, dos funiculares, do elevador de Santa Justa, criando assim duas formas de acesso e, deste modo, separando os residentes dos não residentes. Para além disso, e procurando também melhor ordenar o espaço público e a mobilidade, o Executivo Camarário já anunciou que, a partir do próximo dia 1 de abril, os tuk-tuks, que se dedicam, como se sabe, quase exclusivamente ao transporte de turistas pela cidade, entenda-se pelos e entre os pontos mais turísticos da capital, serão impedidos de circular em mais de 300 ruas, em 337 para ser exato, ou seja, na quase totalidade da denominada Zona Histórica de Lisboa. Ora, estas medidas irão naturalmente ter consequências no turismo da capital, também na forma como os turistas poderão deslocar-se e fruir a cidade e também na vida dos que nela residem ou trabalham. Mas a grande questão que, quanto a mim, se coloca é se elas irão ou não responder aos atuais problemas. E a resposta, para mim, é clara: não, não vão. E porquê? Por inúmeros fatores, de entre os quais me permito destacar os dois mais importantes. Em primeiro lugar, estando desde julho passado em elaboração o novo regulamento para a circulação de veículos turísticos em Lisboa, processo em que participam os envolvidos, isto é, e nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, as forças de segurança e os agentes económicos, não faz qualquer sentido que uma destas partes venha agora unilateralmente impor uma regra. As imposições, as ordens, quando não justificadas, quando não explicitadas,
acabam por criar más vontades, por recriarem revolta, por gerarem desconfiança e, neste caso, até podem mesmo vir a minar a própria feitura do novo regulamento. Pelos vistos, os autarcas de Lisboa não olharam nem quiseram aprender com o que se passou no Porto e que tão mau resultado deu. Bem sei que são diariamente visíveis os abusos do espaço público provocados por este tipo de veículos, como também sei que a sua circulação e estacionamento condicionam a vida de quem precisa de viver e trabalhar na cidade, ou até mesmo, e infelizmente há exemplos disso, pode necessitar de socorro e assistência e essa mesma assistência, esse mesmo socorro, ter dificuldades em prestá-lo. Mas daí até fazer uma proibição cega, sem avaliar os múltiplos prejuízos que essa decisão possa causar, nomeadamente à própria economia da cidade, vai uma grande distância. Quando os tuk-tuks apareceram, nenhuma autoridade se preocupou ou informou com as consequências que o seu crescimento quase desmesurado e desregulado poderia provocar, pretendendo-se agora, ao fim de muitos anos, resolver o problema de um dia para o outro, proibindo. Não faz nem tem sentido, a não ser com a intenção de caçar alguns votos, é que nós não nos devemos esquecer que este ano é ano de eleições autárquicas e que os turistas não votam. Em segundo lugar, temos a segregação ordenada à carris nos transportes públicos com maior procura também pelos turistas que a empresa gera e que atrás tive a oportunidade de referir. E também aqui me parece haver alguma precipitação e a vontade de fazer uma voz firme ou uma voz mais grossa. Desde logo porque, aparentemente, ao contrário daquilo com que a medida foi anunciada, ela não abrange apenas aqueles que vêm até nós gastar o seu dinheiro e, com isso, criar riqueza, emprego e dar notoriedade a Lisboa, dado que também acaba por não distinguir os utilizadores que têm passe daqueles que o não têm. Ora, se é certo que a esmagadora maioria daqueles que o não têm está aqui apenas de visita, não menos certo é que também há muitos que vivem e trabalham na cidade que o não têm e que por essa razão terão de ir para a tal fila, isto é, ser segregados e assim verem ou terem o seu acesso a estes transportes públicos mais limitados, o que não parece de todo uma decisão justa. Acresce que os títulos de transporte, os vulgarmente conhecidos bilhetes, irão também ser aumentados para estes casos, prejudicando os de cá, mas igualmente também aqueles que vêm de fora. É que isto não é demais recordar que quem vem de fora até nós é, sem poder ter voto na matéria, entre aspas, aliviado do valor de uma taxa turística que tem sido vindo sempre a crescer e que, como se vê, acaba por não ter e não se ver as suas receitas bem empregues em melhorar a vida e melhorar a fruição da cidade. Por isso, é legítimo que nos interroguemos se não faria mais sentido antes reforçar os meios de transporte nos locais de maior procura, satisfazendo assim os seus utilizadores, todos os seus utilizadores. Isto para nem sequer referir o impacto externo em termos da nossa imagem turística que uma decisão tão caricata quanto esta pode vir a provocar. Em conclusão, e tendo como pretexto a melhoria da qualidade de vida da e na cidade, estas são decisões mais preocupadas com os dividendos políticos, extraídas através de medidas que cavalgam muito a onda antiturismo que se tem vindo a instalar, do que em ter vontade em querer verdadeiramente resolver os problemas, nem que para isso tenha que se atropelar processos em curso, como o do novo Regulamento de Circulação de Veículos Turísticos em Lisboa, e que provam que, por vezes, quem espera nem sempre alcança. Antes de responder à questão colocada, isto é, se faz sentido o enoturismo reivindicar maior reconhecimento legislativo e económico, vale a pena dar aqui 3 breves notas. Uma para dizer que o enoturismo é claramente uma das áreas, um dos setores onde fica bem patente a transversalidade, a pluridisciplinaridade do turismo com outras áreas de atividade económica, no caso a agricultura através da vinha e do vinho, gerando mais valor, mais riqueza, mais emprego e maior notoriedade. Outra nota para referir que a fileira da gastronomia, onde o enoturismo se pode englobar, está crescentemente a afirmar-se como uma tendência e uma motivação dos consumidores, dos turistas atuais, que buscam por emoções cada vez mais exclusivas e que satisfaçam não apenas a componente lúdica do ato de viajar, mas também que enriqueçam com cultura, com tradição,
com contacto com a natureza, com destinos menos saturados, o novo luxo que eu há uns episódios atrás falava, com interação com as comunidades locais e também, claro está, que satisfaçam o epicurista que existe em cada um de nós. E, finalmente, uma terceira nota para sublinhar o notável trabalho que tem vindo a ser levado a cabo no nosso país ao nível do enoturismo, o qual tem sabido aliar os nossos excelentes vinhos com a nossa não menos excelente capacidade e de hospitalidade, transformando esta ligação numa autêntica história de sucesso. Feita esta pequena introdução, deve referir-se que o enoturismo já conquistou o seu espaço próprio na panóplia dos produtos turísticos que o Destino Portugal tem para oferecer, bem visível, seja através do volume de negócios anual que o setor gera, cerca de 800 milhões de euros, seja pelo destaque e presença que já conquistou em todas as ações promocionais, nomeadamente no estrangeiro, que são levadas a cabo. Isto quer dizer, com total clareza, que muitas unidades de turismo no espaço rural, muitos agroturismos, muitos turismos de habitação e afins, enverdaram a certa altura pela fileira do vinho e também que muitas empresas dedicadas à produção de vinho viram no turismo uma forma natural e até mesmo complementar de expansão dos seus negócios. Uns e outros acabaram por abrir caminho a novos projetos, a novos investimentos, que na sua raiz ou desde a sua concepção abarcavam e abarcam ambas as valências. Por isso, ou também por isso, sou claramente favorável a que na revisão que está em curso do regime jurídico dos empreendimentos turísticos, concretamente na parte que versa sobre as diferentes tipologias de turismo no espaço rural e a par das casas de campo, do turismo da aldeia, do agroturismo e do hotel rural, seja criada uma nova categoria, a do enoturismo, onde o mesmo deva ser caracterizado. Por outro lado, a existência, ou se quisermos, a criação desta categoria, acabaria por forçar, no bom sentido do termo, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que, como se sabe, é a entidade responsável pela boa arrumação, organização e divulgação da informação estatística do nosso país, também a assimilar o enoturismo como mais uma das rúbricas a preencher, proporcionando deste modo uma visão mais fina da evolução do setor, bem como a possibilidade e possibilitando, no fundo, quer o seu estudo, quer a existência de informação que permitisse a formulação e a implementação de medidas que acabassem por visar o progresso e o desenvolvimento do próprio enoturismo, tanto no panorama nacional como internacional. Escusado é mencionar que quanto maior é o conhecimento acerca de determinado setor, mais fácil, mais rápido e mais efetivo se torna potenciar o seu desenvolvimento, mas, e isto é muito importante, também dar ao mesmo as ferramentas para atrair investimento. Com uma vantagem adicional é que os projetos ligados ao enoturismo situam-se quase todos no interior e, deste modo, podem ser um instrumento importante de dinamização económica e social do território, fomentando a coesão e atenuando as assimetrias entre o litoral e o interior. Para rematar, acredito que este reconhecimento legislativo e económico acabará por acontecer em tempo não muito distante. Por isso, este é claramente um daqueles casos que justificam o ditado: quem espera, sempre alcança. Cá estarei, como é hábito, na próxima semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.